Bom dia, João. Seja bem-vindo. Vamos aguardar ver se chega mais gente aí. Começar a nossa aula. Ó, pessoal chegando. Já vou começar nossa aula. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar aí para não começar só nós dois aí, para o pessoal não perder. Vou dar um tempinho mais aí. Mais uns minutinhos. Bom dia, Iago. Ok. Bater papo. O chat aqui. Aí, pessoal, friozinho chegando mais tarde. Eu já estou com tudo aqui pronto, engatilhado aí. Só começar a nossa aula. Bom, vamos começar, né? Já tá bom, mas o outro já podemos tacar e ficha. Então, bom dia, meus queridos que estão aqui. Vamos dar sequência aqui à parte de graftação. Dando sequência, nossa próxima etapa aí. Deixa eu ver se desce um top, vamos compartilhar aqui. Top aqui. Aqui. Tá. Nós tínhamos visto na última aula, eu ainda estou com problemas técnicos, hoje os caras vêm aí resolver o meu problema da rede, da internet, está marcado para tarde, então, a princípio, nossa aula aí, né, se resolverá na semana que vem, aí fica normal, tá? Infelizmente hoje ainda, provavelmente vocês vão reclamar do áudio, ainda está meio fraquinho ainda, tá? Mas ainda não foi resolvido. Só à tarde os caras vêm resolver aqui em casa. Então, eu estou sem internet, sem TV desde segunda-feira. Está uma encrenca. Um saco. Mas, voltando ao que está falando, né? Então, na terça-feira, a gente começou aí a graftação. Tá? E comentei com vocês aí um pouco da evolução aí dos conceitos. E nós chegamos aí na última aula a falar sobre os modelos, né, de universo. Nós falamos do modelo geocentrista, proposto por Aristóteles, modificado por Ptolomeu, o cara que inventou essa praga do horóscopo, né? Depois nós fizemos comentários sobre o modelo heliocentrista, né? A diferença entre um e outro: geocentrista, a Terra no centro; o heliocentrista, o Sol no centro. Tá? Essas são as características básicas. O geocentrismo, terra fixa, tá? E os objetos fazem órbitas circulares ao redor da Terra. Com o modelo ptolomaico, nós temos aqueles epiciclos, para quem recorda, tá? Que tornaram o modelo dele mais preciso, tá? Nas previsões. Depois nós tivemos também o modelo heliocentrista de Aristarco, tá? Que foi fortemente rejeitado. Depois veio Copérnico, né? Quase 2000 anos depois, e propõe um modelo heliocentrista, baseado em parte, suas concepções, em parte, por suas concepções religiosas, né? Ele também era um estudioso, né? E achava mais razoável que esse sistema
fossem implantados, ele não precisaria daqueles epiciclos para explicar a anomalia no movimento de Marte, ele explicaria de forma muito mais elegante, em função das órbitas, que a Terra seria apenas mais um planeta orbitando ao redor do Sol, com órbitas circulares, o Sol fixo no centro, né? Copérnico, que eu tinha mostrado para vocês, ele foi o primeiro a colocar ordem na casa, ou seja, ele botou ordem de distanciamento dos planetas, a sequência, botando Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Tá? Depois ele botou, ele introduziu a questão das distâncias que esses planetas estavam do Sol, mas lembre-se que essas distâncias elas eram medidas em relação à distância Terra-Sol. Tá? Isso é extremamente importante na aula de hoje. Então, sempre que ele informava a distância, era em termos da distância Terra ao Sol, ou seja, não é que nem nós fazemos, a distância é o metro é o nosso padrão de régua, ou um centímetro, ou um quilômetro. Para ele, o padrão de medida dele era a distância Terra-Sol. Essa era a régua de medida dele de distância. Eu comentei com vocês também que ele se correspondeu com Galileu. Tá? Galileu foi um pai da astronomia, porque ele desenvolveu um telescópio, uma luneta, né? Uma luneta refratora, né? É uma luneta que utiliza lentes apenas. Tá? É o famoso telescópio refrator que alguns compram nas lojas, claro, maiores, né? Que a gente chama de telescópio. Mas eu, sempre quando as pessoas me perguntam, eu não recomendo a compra desse tipo de telescópio. Ele tem sérios problemas com a refração da luz. Quem já estudou isso tem boa memória. A refração da luz, no caso das lentes, ela gera a dispersão luminosa, a separação das cores. Né? Então, quando você olha para um objeto, você vê bordas coloridas e tal. Então, só depois com o advento aí de um outro telescópio que as coisas começam a melhorar mais ainda na astronomia, feito por uma das maiores mentes da física. Daqui a pouco nós vamos chegar nela. Mas, enfim, né, como eu comentei com vocês, Galileu, ele construiu essa luneta que ele chamou de óculo, ele apontou para a Lua, fez observações em relação à Lua, né, disse que a Lua era tipo a Terra, cheia de crateras, relevos, etc. Também olhou Júpiter, viu que o modelo geocentrista tinha problemas, né? Não só pelo fato da Lua não ser perfeita como se acreditava, já que a Lua estava assim, na casa de Deus, né? E deveria ser uma esfera perfeita, e não era assim. Viu que Júpiter tinha objetos que orbitavam ao redor dele, isso violaria as ideias mais básicas do geocentrista, porque o modelo geocêntrico, né, tudo tem que orbitar ao redor da Terra, não pode orbitar ao redor de outro objeto. E as luas de Júpiter, elas corroboravam, né, o modelo heliocentrista e não o geocentrismo. Ele também percebeu que o Sol, né, tinha manchas na sua superfície, ele foi o primeiro a observar as manchas solares, né, e descobriu que o Sol ele não estava fixo, ele estava também girando ao redor do seu próprio eixo em função do movimento, né, que ele percebia dessas manchas solares, pareciam se deslocar em sua superfície, mas elas não se deslocavam, era o Sol que girava. Bueno, a partir desse momento, né, ainda nessa mesma época, tá, nós temos que fazer um outro comentário aqui, importante em relação a um dinamarquês chamado Tycho Brahe. Tá? Não sei como é que se fala em dinamarquês esse nome, tá? Mas eu presumo que seja alguma coisa com Tycho Brahe. Né? Esse senhor, Tycho Brahe, ele viveu ali também na mesma época em que Copérnico viveu, Galileu também viveu. Tycho Brahe, na verdade, ele também era um amante do céu, ele também gostava muito de observar o céu. Ele criou alguns instrumentos
que possibilitavam fazer observações e medições a respeito da posição dos objetos no céu. Tá? Boa parte, está aí a carinha do nosso amigo aí, né, bigodudo, boa parte do que esse cara fazia em relação à astronomia tinha um outro fundo, a astrologia. Né? Ou seja, boa parte das previsões que ele fazia, das medições que ele fazia, era para montar horóscopos. Tá? Basicamente era isso que ele fazia. O motivo disso é porque isso dava dinheiro. Né? Os nobres gostavam dessa bobagem, né? E davam dinheiro para ele. Então, se aprendeu muito no passado, por exemplo, se tu fizesse um horóscopo muito ruim para um nobre, o resultado seria, olha, mata essa pessoa. Ele está me dando notícia ruim, mata esse cara. Então, esse é um dos motivos pelos quais isso é uma das heranças, né, do horóscopo. A gente não vê o horóscopo dizendo assim, as pessoas que são do signo de Capricórnio vão descobrir essa semana que estão com câncer, que o seu pai vai morrer, a sua avó vai ficar doente, você vai perder uma perna. O horóscopo nunca traz essa informação, né? Não é o papel do horóscopo, mas esses caras aprenderam e então tirava vantagem disso. Tá? Essa vantagem veio mais à frente. Tá? Ele passou a fazer observações num observatório que ele montou, tá? Devido a um presente que ele ganhou. Tá? O rei da Dinamarca, Frederick II, deu para ele uma ilha. Tá? E nessa ilha, chamada Heaven, ele montou um observatório. Tá? Então, lá, ele passou a fazer essas medições das posições dos objetos por muitos anos. Tá? Então, ele era um cara que, na verdade, ele era um defensor do modelo geocêntrico. Na pior das hipóteses, um modelo híbrido entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Tá? Na pior das hipóteses, mas ele é muito mais focado ao geocentrismo, em função de que era um modelo de vida. Né? Isso não deveria ser questionado. Tá? É um modelo de Deus e ponto final. E, bom, ele trabalhava também ele precisava de gente para trabalhar no observatório dele, né? Pessoas que pudessem ajudá-lo nas observações, etc. Isso era necessário. Então, ele contratava pessoas para o seu, né, ofício, né, que é trabalhar no observatório, fazer análise dos dados, registrar os dados, tudo isso. Né? Então, ele passou por muito tempo fazendo isso. Está aí uma gravura aí do observatório de Tycho Brahe. Então, você não deve esquecer isso. Ele foi um cara que tinha uma quantidade muito grande de dados coletados das posições dos objetos no céu. É fundamental não esquecer. Tá? E por volta de 1600, tá? Então, como está mostrado aí, um ano antes da sua morte, ele contrata um jovem alemão, né, para fazer análise dos dados, né, que ele tinha aí de décadas de observação. Esse jovem alemão aí é um jovem matemático, tá? Ele era professor também, e veio trabalhar com ele. O nome desse cara é Johannes Kepler. Tá? Então, Kepler, em algum momento, ele entra na história da ciência e entra pelas mãos desse dinamarquês. Tá? O que levou esse cara à morte? Tycho Brahe era uma pessoa de gênio muito difícil de lidar. Era uma pessoa bem complicada de lidar. E ele ainda tinha um hábito ainda de beber muito. Então, ele bebia bastante. O vinho para ele, como ele dizia, como há nos relatos, né? Mulher e vinho para ele eram as melhores coisas da vida, né? Então, uma dessas noites de muito trago, ele acabou discutindo, se eu não me engano, né? Não tenho certeza agora, mas acabou discutindo
tido com um funcionário do observatório, e eles acabaram se desafiando num duelo. E o resultado desse duelo é que o desafiador, ou desafiante, não me lembro agora quem fez o desafio, okay? Mas, enfim, o cara que lutou contra ele, o Tycho Brahe, decepou o nariz dele. Num golpe aqui de faca, né? Ele arrancou o nariz dele. Ele passou a usar uma prótese metálica no lugar do nariz, né, para disfarçar, mas provavelmente, né, até porque isso é uma época em que a medicina ainda é muito precária, né, não temos conhecimento médico, ainda estamos muito atrasados nessa época aí do século XVI, do século XVII. Então, o que acabou acontecendo? Provavelmente, o golpe desferido na região do rosto dele pode ter levado a complicações. Em 1601, ele faleceu. Vamos então falar um pouco sobre Johannes Kepler. Bom, Kepler, ele vem de uma família pobre, ele não é um nobre, tá? É o que nós chamaríamos de plebeu, né? Estuda história, aí, mais ou menos nessa época, aí, um cara que não tem posses, que não é um filho de reis, né? Etc., é um plebeu. Kepler nasceu com poucas perspectivas de vida. Essa é uma época que o índice de mortalidade infantil também é muito alto, né? Como a gente está falando, os cuidados nessa época são muito complicados. Então, para essas famílias, né, menos assistidas, o índice de morte, né, das crianças acaba sendo mais elevado. E os pais de Kepler acharam isso, né, porque ele nasceu muito mirradinho, né, e acreditaram que ele, acho que esse aí não vai vingar, né, vai morrer. Mas, por incrível que pareça, contra todas as expectativas, Kepler não morreu. E, ao crescer, logicamente, os pais queriam dar um futuro melhor para o filho. Que futuro dá para um filho numa época dessa? Né? Então, aqui começam os problemas. Né? Os pais de Kepler sabiam que a única forma de dar uma vida melhor para o filho é que ele estudasse e que ele seguisse a carreira no clero, né? Ou seja, para se tornar um padre, porque ele não vai ser um nobre, mas pelo menos os padres têm cama, comida e um teto. E, portanto, levam uma vida melhor do que muita gente dentro de uma sociedade como a qual os pais dele viviam. Então, era uma vida muito mais confortável do que a de um camponês, por exemplo. Então, todo o seu estudo foi direcionado para se tornar um padre, mas a formação de um padre é uma formação bem interessante, porque normalmente as pessoas que estudam no clero, elas estudam muito, estudam bastante coisa, estudam tudo quase. E nisso, Kepler, obviamente, se debruçou muito sobre a matemática. Então, ele era um cara que se apaixonou pela matemática, ele era um jovem com uma habilidade fantástica na matemática, tinha um domínio muito grande da matemática. E, com o tempo, né, esses estudos, né, que deveriam ser direcionados à carreira teológica, vocês podem ver que a data dele também, né, esses caras aí, Kepler, Tycho Brahe, Galileu, Copérnico, eles são todos praticamente da mesma época. Tá? Esse aí, no caso, nasceu aí há 400 anos antes de mim, né? Ou seja, eu nasci em 1971. Ele nasceu em 1571.
né? Ele nasceu 400 anos antes de mim. Tá? No mesmo ano que eu nasci. Muito legal isso. Aqui está a carinha do nosso brilhante, né, astrônomo. Mas o que acabou acontecendo, principalmente vocês que estudam a história e conhecem bem a época, é uma época em que a Igreja Católica ela tem aquela famosa caça às bruxas. Claro, não estou falando das bruxas, né? Apenas uma metáfora, mas há um embate muito forte entre a Igreja Católica e o Lutero, né? A Igreja Católica não aceita as ideias de Lutero, as quais Kepler acaba se inclinando. Tá? Então, Kepler acaba meio que se bandeando para o lado de Lutero. E, na verdade, quando ele estava trabalhando, né, ele era um professor, tá? Ele dava aulas de matemática e astronomia, né, nessa escola secundária de Graz, na Áustria. Tá? E isso foi em 1594, e começaram as perseguições, tá, da Igreja Católica. Tá? Ele acabou se tornando um protestante. E o que ele acabou fazendo ele acabou sendo indicado por Tycho Brahe, para alguém, né, para Tycho Brahe, que fez o convite para ele trabalhar no observatório, em função das habilidades matemáticas dele. Tá? Então, ele foge, né, para Praga, no caso, e vai trabalhar com Tycho Brahe. Mas, aqui a gente já pode fazer um comentário importante. Kepler, nos seus estudos, ele conhecia basicamente todos os modelos, o modelo geocêntrico, o modelo heliocêntrico, e ele era um cara muito mais inclinado ao modelo heliocentrista, diferentemente de Tycho Brahe, que era um cara muito mais inclinado ao modelo geocentrista. E quando Kepler vai trabalhar com ele, Kepler percebe, né, uma quantidade de dados coletados da posição dos astros no céu enorme. O Tycho Brahe tinha mais de 20 anos de dados coletados. E Kepler ficou impressionado com aquilo. Então, Kepler queria ter acesso a todos esses dados para poder testar qual modelo estaria mais adequado, né, à realidade nossa. Né? Porém, Tycho Brahe não concordava com isso. Né? Tycho Brahe ele não permitiu Kepler ter acesso a todos os dados. Tá? Para Tycho Brahe, o que interessava basicamente era: olha, você tem que trabalhar para mim, você tem que fazer o que eu mando, e ponto, final. Né? Isso não se discute, você é um funcionário, aquele meu, no observatório. Só que quando ele foi trabalhar, na tela anterior vocês viram, foi um ano antes da morte de Tycho Brahe. Então, quando Tycho Brahe morreu, um ano depois, que Kepler começou a trabalhar com ele, aquela palavra ali que Kepler herdou, né, os dados de Tycho Brahe, na verdade, ele não herda coisa nenhuma. Ele rouba. Tá? Ele rouba os dados. Ele pega esses dados e rouba para analisar. Tá? Então, ele vai passar alguns anos de sua vida analisando esses dados que ele roubou de Tycho Brahe. E, como está ali mostrado, né, pelo menos 20 anos ele ficou trabalhando em cima disso. Ou seja, por muito tempo ele ficou fazendo análise em cima dessas informações que Tycho Brahe coletou, e passou, a partir deste ponto, a publicar o que nós conhecemos hoje como leis de Kepler. Tá? Então, cuidem, porque agora nós temos aqui mais um conjunto de leis. Nós já aprendemos aí as leis de Newton. Tá? Sabemos o quão complexas elas são. Ontem até eu estava falando com a Tainá, nem sei se a Tainá hoje está aí. Não, está aí sim. Né?
né, Tainá, que a gente estava falando ontem, de como essas leis ainda não ficam, por isso que a quantidade grande de questões, né, que aquela lista tem, ou seja, esses conceitos das leis de Newton tem que entrar na cabeça de vocês na marra. Sabe? Quem está fazendo aquela lista ali já deve estar dando cabeçada, já deve estar inconformado com algumas respostas, fica indignado, mas que saco, como é que eu erro um troço desse? Fica difícil, né? Uma mudança de conceito, uma mudança de visão de universo, de como as coisas funcionam, elas não são tão fáceis assim. Né? Então, isso não é uma coisa que muitas vezes a gente com uma chavezinha muda de uma hora para outra. É por isso um número muito grande de questões que vocês precisam fazer. Né? Precisa fixar bem certos conteúdos para que no vestibular vocês não sejam pegos de calça na mão. Né? Então, é importante que vocês façam esse número grande de exercícios. Não adianta fazer meia dúzia de exercícios. Não vai resultar em um número de acertos que vai precisar, ainda mais para quem vai fazer medicina, né? Onde a gente já tem uma pressão grande em um número de acertos. Então, só que aqui a diferença é que as leis de Kepler, né, elas, como tratam de coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, então é mais fácil de entendê-las, é mais fácil aceitá-las, tá? Do que as leis de Newton, que elas tratam de coisas do nosso dia a dia, onde nós geralmente já temos algumas coisas dentro da nossa cabeça já pré-concebidas. E aí que é o problema das leis de Kepler. Essas preconcepções é que são normalmente colocadas em algumas questões do vestibular. Quando quem já olhou a lista de dinâmica já viu a quantidade de questões de teoria que tem. É um número muito grande de questões. E às vezes, nas questões de cálculo, às vezes as questões nem são tão complexas de resolver. Às vezes elas são mais complexas de compreender por que é aquela resposta, né? Porque a resolução, Carol, é simples, mas por que às vezes seguir aquele caminho? Né? Então, esses são os grandes pontos difíceis das leis de Newton, tá? Comparado com as leis de Kepler, que na verdade também são 3, tá? Mas elas não falam de coisas aqui da Terra, elas falam de coisas que envolvem os astros. Então, Kepler, quando ele publicou o seu primeiro trabalho, ele publicou em 1609, foi o mesmo ano em que Galileu, para quem está lembrado com a memória, e boa, fiada, foi o mesmo ano em que Galileu começou a fazer as observações no céu com a sua luneta. Tá? Então, em 1609, Kepler publica as suas 2 primeiras leis. Tá? Então, as 2 primeiras leis são publicadas nesse ano. Tá? Então, tu vê que ele roubou esse 1601, e de 1601 até 1609 ele passou fazendo análise desse dado. Então, praticamente 8 anos, quase 8 anos, talvez 8 anos, a gente não sabe os meses, né? Que ele passou fazendo análise. E aí ele conclui o seguinte, ele começa a investigar a questão da órbita dos objetos e ele começa a verificar, em primeiro lugar, o sistema geocêntrico para ele já não era um sistema visto com bons olhos. Então, rapidamente, ele abandona, com os dados que ele tem, o modelo geocentrista. Então, ele passa a trabalhar com o modelo heliocentrista. Só que o modelo heliocentrista de Copérnico é aquele que diz que os objetos eles executam uma órbita circular, inclusive a Terra ao redor do Sol. Só que com os dados coletados do Tycho Brahe, ele percebe que essa órbita não é circular. Tá? Então, os dados não corroboravam para uma órbita circular e, portanto, ele passa a procurar uma figura que encaixe nos dados coletados. Essa figura é a elipse. Tá? Então, a partir desse momento, a elipse passa a ser a órbita que Kepler consegue fechar com os dados coletados por Tycho Brahe. Tá? Bom, quando a gente analisa uma órbita elíptica, tá, nós temos alguns elementos importantes. De acordo com a primeira lei de Kepler, ele diz que a órbita de um planeta qualquer
dizendo assim, mas eu achava que era só para o sistema solar. É claro que na época isso era válido para o sistema solar nosso, porque era a única coisa que se conhecia. Tá? Mas a primeira lei de Kepler, ela vale para qualquer seja o planeta, um objeto que orbite ao redor de uma estrela. Tá? Isso tem que ter bem claro na cabeça de vocês. Tá? Não interessa se é a Lua ao redor da Terra, o Sol, a Terra ao redor do Sol, ou um satélite ao redor da Terra, ou um satélite ao redor de Marte. Nós temos satélites orbitando Marte. Há pouco nós tínhamos um satélite orbitando Saturno. Já colocamos satélites orbitando Júpiter. Então, já temos vários satélites aí colocados ao redor de alguns objetos no nosso sistema solar para fazer investigações. Tá? O fato é que essas órbitas elas acabam sempre tendo formato elíptico, que é uma circunferência achatada, que já estudou isso na geometria, tá? Sabe que a elipse ela tem o eixo maior, esse eixo onde fica o centro, e dois pontos especiais, são os seus focos. Bem. Um desses focos, um desses focos, gente, é onde fica o Sol. Tá? Então, o Sol fica em um dos focos, o outro foco fica vazio. O outro foco não tem nada. Tá? E o planeta, obviamente, fica girando ao redor da estrela. Existe o eixo menor, que é o eixo que tu tem de cima para baixo, passando pelo centro ali da elipse. Mas esse não tem uma característica aqui para nós importante, a não ser o formato que dá a excentricidade, o achatamento maior ou menor na elipse, ou na órbita, no caso, do objeto ao redor da estrela. Que saco. Odeio quando começa. Festival de espirra. Desculpa. De manhã cedo isso acontece. Bom, seguindo então aqui. Para Kepler, tá? Havia ainda um mecanismo que não era compreendido para ele, né? Já que o modelo proposto por ele na primeira lei usava uma órbita elíptica, havia, né, um ponto, existe um ponto, né, onde o planeta está mais perto do Sol, tá, e um ponto mais afastado do Sol, na órbita dele. Então, esse ponto de maior aproximação é chamado de periélio. Hélio, Sol, P quer dizer perto, tá? E afélio quer dizer ponto de maior afastamento do Sol. Tá? Ele percebeu uma coisa muito interessante, né? Que o planeta que executa essa órbita, pelos dados que ele tinha coletado, que o Tycho Brahe havia coletado, ele percebeu que o planeta ele passava mais rápido quando estava mais próximo ao Sol. Tá? E mais afastado, o planeta estava mais lento. Ou seja, a velocidade do planeta ela não é que nem a velocidade de um objeto no MCU. Tá? Ela varia em direção, em sentido e em módulo. No MCU, o módulo é constante, para quem tem boa memória. Cuidem disso, tá? Porque agora vocês serão confrontados com conteúdo e outros conteúdos passados. A não ser que diga no enunciado para vocês tratarem a órbita de forma circular, então lembre-se disso, ele comentar na questão que a órbita deve ser circular, então tu use os conceitos que tem no MCU. Então, o módulo da velocidade é constante, porque aí o planeta ele não vai variar a velocidade dele, se ele tem uma órbita circular. Tá? Agora, se a gente está tratando o planeta com uma órbita elíptica, essa velocidade ela é variável. Tá? Então, ela não é variável apenas em direção e sentido como no MCU, mas ela também muda o valor, ou seja, o planeta, quando ele está indo por periélio, ele está acelerando de uma forma que o valor da sua velocidade cresce.
e quando ele passa pelo periélio e vai em direção ao félio, há uma desaceleração, ou seja, o valor da velocidade do planeta ele está diminuindo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Só que Kepler ele não sabia explicar por que motivo isso acontecia. Eu até aqui eu tenho uma animação para mostrar isso para vocês. Ó. Aqui vocês podem ver exatamente o que a gente está falando aqui. Você tem um planetinha aqui embaixo, ó, o planetinha está andando. Tá? Então, a gente percebe que ó, a órbita é uma órbita bem elíptica. Tá? Então, você tem ali o afélio e o periélio. Tá? E aqui a gente percebe ó, que à medida que ele vai se aproximando do periélio, ele vai andando mais rápido. Tá? Ali, no caso, não é um planeta, agora que eu vi, ali é um cometa. Tá? Olha que legal. Não sei se vocês perceberam, quando ele passou próximo do Sol, houve ali o surgimento da cauda, né, do cometa. Tá? Então, ali era um cometinha. Tá? Então, voltando aqui a nossa sequência, tá? Vamos lá. Então, Kepler tinha um problema que era tentar compreender por que o planeta tinha esse comportamento. Qual era o mecanismo que fazia o planeta aumentar o valor da sua velocidade quando ia em direção ao periélio e diminuir? Isso não era compreendido, isso não era entendido, não havia nada na filosofia da natureza, que é assim chamada a ciência na época, né? Ou seja, nós chamaríamos hoje de física também, não havia nada documentado que alguma coisa desse tipo pudesse estar acontecendo. Então era muito estranho, né, o fato do planeta acelerar e desacelerar. Isso era muito esquisito. Mas Kepler não conseguiu entender esse mecanismo. Tá? Esse mecanismo vai ser explicado pela uma das maiores, eu diria assim, a maior mente da humanidade. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar dele também. Tá? Em relação ao periélio afélio, tá? Eu já vi muita gente acreditar que quando está no periélio é verão e quando está na afélio é inverno. Tá? Por favor, tá? Isso não tem absolutamente nada a ver com afélio e periélio. Verão, inverno, outono, primavera, eles são causados pela inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Tá? Não tem nada a ver com afélio e periélio. Se nós estivéssemos no periélio e fosse verão, tinha que ser verão em toda a Terra. E a gente sabe que isso não é verdadeiro. Nós temos verão num hemisfério, inverno no outro hemisfério. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Estações são ligadas à inclinação da Terra, ao eixo de inclinação da Terra, o eixo de rotação dela, em relação ao Sol. A Terra ela tem uma inclinação, ela não consegue girar e manter esse eixo sempre na vertical, no plano orbital Terra-Sol. Bom, então, essas são as características da primeira lei. O Sol tá? E o planeta têm uma órbita elíptica, onde o Sol encontra-se em um dos focos, o outro foco é vazio, e o planeta executa essa órbita elíptica. Qualquer objeto que orbitar uma estrela tem que ser órbita elíptica. Cuidando sempre que quando vocês tiverem questões de cálculo, vocês não vão trabalhar com órbitas elípticas, porque razões matemáticas. Né? O aluno não sabe trabalhar com uma matemática já um pouco mais avançada, não tem ferramenta para isso. Tá? Lembre-se que a matemática de vocês é uma matemática de 4 séculos para trás. Então, para poder trabalhar com coisas as quais a aceleração também é variável, tá? Que é isso que está acontecendo aí, em modo, está mudando o valor da velocidade aí também, então a coisa complica um pouco mais. Então, para vocês, quando tiver cálculo, eles vão tornar essas órbitas circulares para você poder usar o MCU. Tá? Então, tome cuidado. Então, quando tiver cálculo de velocidade de órbita do planeta, ele vai dizer assim, ó, considere que a órbita do planeta é uma órbita circular.
Aí tu vai lá no MCU, pega as informações do ferramental matemático que tu tem do MCU e aplica nesses casos de cálculo. Quando é questão teórica, não esqueça, lembre-se sempre que a órbita é elíptica, é apenas em algumas aproximações para que vocês possam fazer alguns cálculos, é que eles tornam a órbita circular. É assim que vocês devem compreender o motivo de alguns problemas ele falar em órbita circular e outros problemas ele falar em órbita elíptica. Tá? Isso você pode ter certeza que todos que tu encontrar e ele mencionar a questão da órbita ser circular, você vai olhar para a resposta e vai ver, tem que fazer cálculo. Tá? Então, ok, beleza. Bom, então, a primeira lei é isso. Tá? Não tem cálculo na primeira lei, como vocês estão vendo aí, é bem tranquilo. Tá? A segunda lei também não tem cálculo. Né? As duas primeiras leis de Kepler, que foram publicadas em 1609, são de boas. Ou seja, qual é o ponto importante? É vocês conhecerem as leis e saber o que cada uma diz. Porque ele vai te dizer assim, ó, a segunda lei de Kepler é aquela que diz que a órbita do planeta é elíptica e o Sol fica em um dos focos. Falso. Isso não é a segunda lei. Isso é a primeira lei. Tá? Então, você tem que tomar cuidado porque eles vão fazer esse tipo de pegadinha. Tá? Então, tem que estar bem clara a lei na cabeça, assim como eu falo das leis de Newton, né? Ou seja, o aluno que vai resolver o problema e não pensa nas leis de Newton, ele não resolve os problemas de nada. Ele sofre muito para resolver, ele não consegue, ele não entende as respostas. Vocês não podem fazer isso. Vocês têm que, sempre que vocês vão resolver problemas de dinâmica, vocês têm que estar com as leis de Newton na cabeça para todo momento usá-las na resolução. Ou seja, toda resolução ela passa pelo uso das leis de Newton. Aqui, na gravitação, a mesma coisa. Tu vai ter muitos problemas que, para poder respondê-los, tu vai ter que, obviamente, usar as leis de Kepler, tá? Para poder chegar à resposta. Então, a segunda lei, ela é chamada de lei das áreas. Tá? E ele diz o seguinte, assim, ó, o segmento de reta, eu às vezes fico impressionado, assim, como é que esse cara conseguiu chegar num raciocínio desse? Para mim, às vezes até longe, eu que sou professor de física, às vezes até fica longe para a gente tentar entender, e olha que a gente já está numa área bem mais avançada que os estudantes, né? E mesmo assim sofre. Aí para a gente ver como os caras realmente estudavam muito naquela época também. Não que hoje não se estude tanto quanto, né? Mas naquela época estudava horrores. E o grau de abstração que ele chegou para conseguir implementar essa lei é uma lei que diz o seguinte, assim, ó, tem uma reta que une o planeta ao Sol, como essa aqui da figura. Aqui, tá? Então, imagina ali em T0, tá? Tá o planeta. Então, tem uma linha imaginária que liga o planeta à estrela, o Sol. Tá? Essa linha imaginária, quando o planeta está se deslocando para T0, de T0 até T10, tá? Essa linha está varrendo aquela área azulada. Tá? E quando o planeta está lá no outro lado, lá no outro extremo da órbita, lá no afélio, ele também vai de T0 até T10. Ou seja, quando ele se desloca no mesmo intervalo de tempo, aquela linha imaginária que liga o planeta ao Sol, ela tem um deslocamento ali menor, tá? Um deslocamento angular menor, mas, de acordo com a segunda lei de Kepler, se o intervalo de tempo do planeta, nas duas situações, ali onde ele está passando o periélio e lá onde ele está passando o afélio, vocês viram lá, que vai de T0 até T10, lá T0 do outro lado até T10. Se esses intervalos de tempo são iguais, aquelas áreas achulhadas ali em azul também são iguais. Tá? Aquela animação ali, ela mostra exatamente isso. Aqui, se eu puxar ela aqui para vocês, ó, vou carregar ela de novo aqui, vocês vão ver exatamente isso que está sendo dito. Ele vai mostrar várias áreas para vocês aqui. Tá? Então, cada vez que ele gasta o mesmo tempo, tá? Ele vai marcar a mesma área. Essa área avermelhada aí, ela é idêntica à área anterior. Tá? Ela é a mesma área anterior. Só que você vai ver que quando ele está chegando perto do periélio, tá? O deslocamento angular dele passa a ser maior, né? Porque está andando mais rápido. Né? Então, e quando, ou seja, aquela distância percorrida dele é maior e lá no afélio é uma distância percorrida menor. Isso nos permite dizer que a velocidade média do planeta aqui nessa região do periélio, observa, o tempo que
que ele leva para percorrer aqui essa distância no perihélio é maior que a do afélio. E o intervalo de tempo é o mesmo. Então, a velocidade média do planeta aqui no perihélio para percorrer esse trecho é maior do que lá no outro lado. Foi assim que ele concluiu que as velocidades não eram mesmas. Então, quando tinha o mesmo intervalo de tempo, ele via que o planeta percorreu uma distância maior aqui no perihélio do que no afélio. Então, o planeta tinha que ter uma velocidade média mais alta no perihélio do que no afélio. Tá? Mas a lei, ela diz que ele varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. A gente também pode dizer que, pode afirmar que a velocidade areal é constante. Tá? Como assim velocidade areal? É a velocidade que ele varre áreas iguais. Quem lembra do MRU, no MRU a gente diz que ele ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, mas tem uma velocidade constante. Aqui, a gente está dizendo que a velocidade areal é constante. Então, a nossa frase fica: ele varre áreas iguais, intervalos de tempos iguais. Mas, na verdade, a frase ela é um pouco mais longa. A gente dizia assim, ó, o segmento de reta que une o planeta à estrela varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? É assim que nós procedemos. A segunda lei ela é dita dessa forma. Perguntas? Retorno, está tudo tranquilo, gente? Como é que está a coisa aí? Tá de boa a aula aí? Hoje, essa aula de gravitação é uma aula muito mais gostosa, né? Muito mais gostosa que a de dinâmica. A de dinâmica, né, com todo aquele monte de cálculo de decomposição de força para lá e para cá, de força de atrito e etc., ela é muito mais pesada para a cabeça da gente. Essa parte que é da gravitação ela é muito mais gostosa, é mais light, ela tem muito mais informação histórica do que tanto de cálculo. Até agora, praticamente, vocês não viram nada de cálculo, né? Por enquanto, é claro. Né? Mas a minha pergunta, está tudo bem para vocês? Me dê um retorno aí no chat, sim, retorno. Yes. A aceleração é máxima no periélio. Desculpa, tem um kamikaze aqui, um mosquito. Uma fêmea aqui me rondando. Daqui a pouco eu mato ela. Daqui a pouco tu vai entender por que razão a aceleração é máxima ali. Tá? Com as leis de Kepler, tu não vai conseguir entender isso. Tá? Só vai ouvir da minha resposta que sim. Tá? Mas tu não vai entender o porquê disso. Tá? Para entender isso, nós vamos ter que avançar um pouco mais ainda. Tá? Chegar lá na parte finalzinha da gravitação. Tá? Mas o das pontas que tu vai conseguir ligar isso, essa questão da aceleração, tá? Com as leis de Newton, que a gente viu no passado, tá? Tu vai conseguir fazer toda essa conexão. Tá? Por enquanto, tu pode apenas dizer isso, né? Que é maior ali e menor lá do outro lado, assim como a velocidade ela também é variável em módulo, a aceleração também varia em módulo. Ou seja, é um problema extremamente sofisticado. Em termos matemáticos, isso não é um problema simples. Até porque as variações na aceleração induzem o aluno a pensar errado. Eu não gosto muito de falar nisso, porque eu tenho medo que quando um aluno ele olha para o planeta indo para o afélio, e eu pergunto, como é que está a aceleração? Está diminuindo. Então, como é que está a velocidade? Alguns podem dizer que a velocidade realmente está diminuindo, está desacelerando, mas note que isso não é a regra. Isso não é a regra. A aceleração ela pode diminuir e a velocidade continua aumentando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, a órbita do planeta ela obedece uma regra matemática muito complexa, né? Que, para vocês estudantes, não é discutida essa parte de matemática. Mas depois você vai entender por quê. Né? Mais à frente vai dar para ver por que essas mudanças na aceleração. Vamos lá. Seguindo, então, aqui. Opa. Bom, em 1609, então, foi publicado a primeira e a segunda lei, tá? De Kepler. Quase uma década se passa
né, para Kepler dar o seu último passo, tá, em 1618. Tá? Ou seja, 8 anos após a publicação da primeira e da segunda lei, tu tem uma terceira lei chegando, chamada de lei harmônica ou lei dos períodos, tá? Feita por Kepler. Aqui entra um pouco a parte de cálculo. Tá? Essa aqui é a parte que vocês vão ter que tomar mais cuidado. Tá? E quando geralmente tem cálculo, então você já imagina, tem fórmula para estudar, tá? Para decorar. Tá? Então essa aqui é uma parte totalmente distinta, meio fora da curva, então vocês vão ter que tomar muito mais cuidados. Tá? Por exemplo, essa lei harmônica, ou lei dos períodos, ela relaciona o período orbital, né? Quando eu falo período orbital, vocês devem relacionar da seguinte maneira: é o tempo que o planeta leva para completar a volta ao redor da estrela, esse é o período orbital. Tá? Então, Kepler ele encontra uma relação matemática entre o período orbital do planeta, e olha o que eu vou falar agora, presta atenção nessa frase, e o raio médio orbital. Tá? Ou seja, isso é uma distância, mas cuidado, é um raio médio orbital, não é raio orbital. Não faz sentido eu ouvir alguém me dizendo assim: ah, professor, eu peguei o raio do planeta. Não é raio. Eles não fazem trajetórias circulares, para falarmos raios. Tá? Então, o cuidado que nós devemos ter é esse. Tu fala raio quando tu tiver um astro executando uma trajetória circular. Então, como eu falei, ó, seria um problema na questão, ele diz assim, ó, bom, aproxime a órbita do satélite a uma órbita circular. Beleza, você fala raio. Agora, quando tu está sendo questionado sobre as leis de Kepler, onde tu vai aplicar essa lei, não existe o termo raio mais, porque a órbita não é circular, é elíptica. Portanto, esse raio ele é variável. Ele é variável. E, portanto, o que você pode comentar é raio médio orbital. Tá? Então, a relação que o Kepler deduz, né, é essa relação matemática, aí, tá? Onde o R é o raio médio orbital, que está o cubo. Tá? Então, esse raio médio orbital, gente, isso aí depende muito do livro. Tá? Tem livro que escreve essa equação apenas, escreve a equação de forma um pouquinho diferente, mas é a mesma equação. Às vezes eles põem a razão entre o raio médio e o período orbital ali, tá? Mas, de novo, é a mesma equação. Tá? Não pode olhar, às vezes eles usam A em vez do R. Usar R, usar A, importa que aquilo ali é o raio médio orbital. Tá? Então, você não pode olhar para isso aqui, daqui a pouco pega o livro lá, ah, professor, mas no livro a fórmula está diferente. A fórmula não está diferente. A fórmula está exatamente igual. O fato de eu escrever que a velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, ou a distância é a velocidade vezes o tempo, é a mesma fórmula. Tá? Não é diferente a fórmula. É a mesma fórmula. Só que está isolado em parâmetros diferentes. Então, cuidado, porque a tendência do aluno é sempre achar que quando o cara manipula a fórmula, é outra fórmula. Então, cuidado com isso. A fórmula é a mesma. Então, o raio médio orbital, ele é elevado ao cubo, tá? E ele é igual ao período orbital ao quadrado. Tá? E aqui nós temos uma constante. Ó, e aqui, observa o que eu estou dizendo, é uma constante. Tá? Aqui eu tenho uma constante. Aqui eu posso dizer assim, ó, esse K é uma constante. Ele vale 1. Tá? Então, ó, cuidado, esse K vale 1. Então, mas então não precisaria aparecer. Esse K é da fórmula, ele vale 1. Quando escrever a fórmula, tu põe o K. Tá? Se eu estou dizendo que tem que estar ali, coloque-o ali. Se não precisasse, ninguém ia colocar ele ali para bonito. Né? Então, ele está ali justamente para utilizar nos problemas que vocês vão ter que resolver. Você vai ver como vai ser importante. Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Agora vem a parte, vamos dizer assim, mais chatinha
da terceira lei, que é a aplicabilidade dela. Que unidade eu vou usar nesse raio? Tá? Nesse raio médio orbital. Tá? Que unidade nós usamos aí? Não é metros, tá? Não é quilômetro, não é centímetro, tá? Não é ano-luz também. Tá? A unidade que nós usamos aí, Kepler usa, é exatamente o mesmo parâmetro que Copérnico usou para medir as distâncias dos planetas ao Sol. É a distância média Terra-Sol. Tá? Então, essa distância média Terra-Sol, Kepler chama de unidade astronômica. Tá? Então, a unidade desse R aqui é unidade astronômica. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol. Isso equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros, se vocês quiserem registrar. Tá? Então, para vocês fazerem regrinha de 3, né, se vocês precisarem alguma, então guardem isso. Tá? Uma unidade astronômica a gente representa assim, ó, 1 UA. Tá? Então, uma unidade astronômica é 1 UA, minúsculo, tá? Por favor. Isso equivale a uma distância média Terra-Sol de 150 milhões de quilômetros. Então, tu não pode usar em quilômetros aquele R ali, não pode usar em metros, tem que usar em unidade astronômica. Ou seja, Kepler está usando o que Copérnico fez. Tá? Por isso é importante entender o trabalho dos anteriores, porque o que ele está usando aqui não é uma coisa que caiu do céu para ele. Na verdade, ele está usando algo que outros já pensaram, formularam. Kepler, então, fez o seguinte. Vamos considerar, então, a Terra. Tá? A Terra tem uma distância média, né, até o Sol, de uma unidade astronômica. Tá? Isso quer dizer que aquele R ali vale 1. E 1 ao cubo é 1. Tá? Quanto tempo a Terra leva para dar a volta ao redor do Sol? Né? Ou seja, o que eu estou perguntando? O período. Bom, esse período que vocês estão vendo aí embaixo, ele tem que ser dado em anos. Tá? Anos. Não é segundo, não é horas, porque as unidades aqui são todas fora da curva. Tá? Para quem está acostumado com aquela coisa de sistema internacional, sistema internacional, sistema internacional, aqui nada é pertencente ao sistema internacional. Aqui a tua distância é essa tal de unidade astronômica e o tempo tem que ser em anos. Então, o R para a Terra, ele começou a fazer teste, né? Quando ele começou, Kepler era um cara empírico, tá? Ou seja, ele, diferentemente de Isaac Newton, diferentemente da maioria gritante dos cientistas, como por exemplo Galileu, ele já tinha as teorias concebidas na cabeça. Kepler não. Kepler obteve essa lei matemática a partir dos dados coletados. Então, ele é o que a gente chama assim, ele tem vamos dizer assim, uma postura muito semelhante ao que a maioria das pessoas pensam ou acreditam em relação à ciência. As pessoas pensam que os caras ficam lá fazendo experiências para poder determinar as leis. Na verdade, a ciência não é assim. Em alguns poucos eventos na história, a linha natural da ciência meio que se afastou daquilo que nós entendemos como é o que acontece normalmente. Ou seja, você tem uma pessoa pensando num problema e essa pessoa, ela cria uma teoria na cabeça dela e a física experimental vai lá e testa. Deixa a parte experimental para teste. Aqui não. Aqui todos os dados coletados corroboraram para a determinação de uma lei. Então, Kepler era um empirista. Tá? Então, na verdade, os físicos não gostam de ser empíricos. Tá? Eles não gostam disso. Tá? Eles têm a tendência justamente de ser o contrário, ou seja, de elaborar as leis na cabeça e depois você vai para o laboratório para testá-las. Tá? Bom,
seguindo então aqui. Então, Kepler, quando ele deduziu essa expressão matemática, ele queria testar. Então, ele tinha o raio médio orbital da Terra, que é uma unidade astronômica, e 1 ao cubo é 1, igual a esse K, né? Ele não sabia inicialmente quanto que era, mas ele sabia que o período da Terra, o período orbital, é 1, e 1 ao quadrado é 1. Então, quando tu isola o K, a tua resposta do K é 1. Aí, o que ele fez? Ele começou a fazer isso com outros planetas. Ele começou a testar, ele começou a pegar a distância média e pegar o período dos planetas que ele conhecia e começou a verificar qual era o valor do K. E ele percebeu que em todos os planetas que ele tinha os dados coletados, aquele K dava 1. Então ele chegou, ou era muito próximo de um tipo 0,99999, 1,0001, coisa desse tipo. Então esse K é praticamente 1. Então ele concluiu assim, ó, que qualquer planeta que orbitar uma estrela, tá, obedecendo às suas leis, esse K ele tem que ser 1. Tá? Esse K tem que valer 1. Tá? Então essa é a regra. Quando a URGS te diz assim, ó, que tu tens um planeta executando uma órbita elíptica ao redor de uma estrela, tu já sabe, esse K vale 1. Tá? Essa é a regra. Aí o que a URGS pode te dizer? A URGS pode te dizer assim, ó, esse planeta, ele tem um raio médio orbital, tá, igual a 4 vezes a distância da Terra-Sol. Gente, eles nunca dão a distância em unidade astronômica, esquece. Eles não dão isso porque a maioria dos estudantes nem aprendeu isso na escola. Tá? Então, a maioria dos estudantes não sabe isso direito. É uma matéria bem desconhecida. Tá? Poucos viram isso na escola. Então, eles não vão falar unidade astronômica, até para não chamar atenção, até para quem sabe. Então, eles vão procurar fazer sempre o contrário. É sempre dizer assim, ó, a distância desse planeta ao Sol é 4 vezes a distância da Terra ao Sol. Isso quer dizer que o nosso raio médio orbital é 4 unidades astronômicas. Tá? E a URGS vai te pedir qual é o período orbital desse planeta. Vai fazer isso aqui, ó. Ali, ó. Então, o teu raio é 4 unidades astronômicas e o período é o que ele quer saber. Então, imagina que Kepler deduz uma lei que se tu sabe apenas o raio, tudo tem período. Ou se tu sabe o período, tem o raio. É muito simples a equação. Então, se tu pegar a equação e aplicar, tu vai ter 4 ao cubo igual a 1 vezes o período ao quadrado. 4 ao cubo, isso acho que dá o quê? 16 vezes 4 deve dar o quê? 64. Isso. Então, tu vai ter um período igual a 8 anos. Tá? Então, se o raio, o 4 ali é o cubo, vai dar 64, tu tirar o quadrado do período, então tu vai ter raiz quadrada de 64, que é 8 anos. Tá? Então, Kepler percebeu que quanto maior é o raio médio orbital, maior o período. Há uma proporcionalidade, só não é diretamente proporcional, cuidado. Tá? Há uma proporcionalidade entre o raio e o período, que quanto maior é o raio orbital, maior o seu período. Só não é uma proporção direta, tome cuidado com isso. Tá? Eles são proporcionais, mas não é a proporção direta. Então, ele percebeu que planetas que estavam mais próximos do Sol têm raios orbitais médios menores e, consequentemente, períodos menores. Por exemplo, Mercúrio tem um raio bem pequenininho perto do raio da Terra. É uma fração do raio da Terra. O que isso implica? O Mercúrio tem um período orbital bem menor que o da Terra. O ano de Mercúrio não é o mesmo ano da Terra. Nosso ano são 365 dias. Em Mercúrio, o teu ano é 90 dias. Ou seja, de 3 em 3 meses, tu estaria fazendo aniversário em Mercúrio. Tá? Ou seja, eu hoje já teria quase 150 anos de idade lá em Mercúrio. Já se a gente parar para pensar, Marte. Marte está depois da Terra. Ah, tá, então tem um raio orbital maior que o da Terra. Yes, tem um raio orbital maior que o da Terra. Qual é a consequência? Ah, então ele tem um período orbital maior que o da Terra. Sim,
é em torno de 2 anos. Tá? Ou seja, enquanto a Terra leva 365 dias para dar a volta ao redor do Sol, Marte leva mais de 700 dias para dar a volta ao redor do Sol. Ou seja, a cada ano marciano, tá, tu tem basicamente 2 anos na Terra. Ou seja, se eu tivesse nascido em Marte, ou seja, se eu fosse um marciano, eu teria quase 25 anos de idade. Quase 25 anos de idade. Eu seria um bebê ainda lá em Marte, novinho. Aí assim a gente vai percebendo que quanto mais afastado tiver os planetas, a gente sabe que é maior o seu raio, então o período orbital é cada vez menor. Plutão, por exemplo, Plutão é muito triste, porque Plutão, a gente nasce e morre e não faz aniversário. Né? Porque Plutão, por exemplo, é um planeta um planeta não, mas é um planeta que, para completar o seu período orbital, são 256 anos, se eu não me engano, alguma coisa próximo disso. Tá? Então, tu vê que nosso tempo de vida não chega nem a permitir que a gente possa ver o Plutão completar uma volta ao redor do Sol. Ou seja, eu sempre pergunto para os meus alunos, bom, nós sabemos que Plutão tem um período de 256 anos. Então, se eu perguntasse assim para vocês, então Plutão foi descoberto há mais de 256 anos ou há menos de 256 anos? Normalmente as pessoas ou escutam essa informação no tempo e elas pensam, então, que Plutão é um planeta que foi descoberto há muito mais tempo. Na verdade, não. Plutão ele foi descoberto há bem menos de 256 anos. Se não me engano, ele foi descoberto, acho que no início do século XX. Tá? E nós não precisamos, né, medir com um reloginho o tempo que leva para dar volta. A gente apenas mediu o raio médio orbital dele. Então, assim, no momento que você consegue determinar o raio médio orbital de Plutão, então a gente já estima o período orbital dele. Tá? Então, desde que a gente descobriu Plutão, ele ainda não completou uma volta ao redor do Sol. Tá? Nem eu, nem vocês, provavelmente, verão isso acontecer. Então, é fantástico isso. E Kepler, quando ele concluiu, né, que todo planeta, ele, para orbitar a estrela, ele tem que ter esse K igual a 1, então ele testou nos planetas e via que o K dava 1, ele entendeu que aquilo ali era um sinal de Deus. Tá? Ele acreditava que Deus estava dando um sinal para ele, como se Deus estivesse conversando com ele. Ou seja, que aquilo que a igreja colocava na cabeça das pessoas, coisas do tipo assim, os céus pertencem a Deus. Tá? E as leis que regem os corpos celestes são leis especiais. Leis as quais o homem nunca vai compreender. Tá? Assim, a igreja sempre colocou, né, um obstáculo, né, para que ninguém conseguisse, ou ninguém fosse motivado a querer entender as leis divinas. Tá? E Kepler, quando consegue chegar a essa descrição matemática, ele se sente como se estivesse conversando com o Criador. É essa a percepção dele. Ele está conversando com o Criador. Tá? O Criador está dando uma pista para ele dos seus segredos. É assim que ele percebe essas coisas. Bom, essa lei ainda pode ser proposta para vocês, aí para vocês agora entenderem como o K é importante. Vou mostrar agora um outro tipo de questão diferente. Vamos imaginar que tem uma questão que o enunciado diga assim. Um astrônomo amador, ou um astrônomo qualquer, publica a descoberta de um planeta fora do sistema solar, ou seja, um planeta que não faz parte dos nossos planetas que orbitam a nossa estrela, um planeta que está orbitando outra estrela. E ele informa que, a partir de suas medidas, ele descobre que o raio médio orbital
desse planeta é 10 vezes maior que o raio orbital da Terra. E que o seu período orbital é de 10 anos. Então, vou repetir. Um astrônomo, então, faz a descoberta de um planeta fora do sistema solar e, através de suas medidas, ele determina que o raio médio orbital desse planeta é 10 vezes maior que o raio orbital da Terra e o seu período orbital é de 10 anos. A minha pergunta que eu faço para vocês, escreva no chat aí. Essa informação dada pelo astrônomo é verdadeira ou é falsa? Vocês podem botar um V ou um F aí, se vocês quiserem. Verdadeiro ou falso? Deixa vocês pensando aí. Vamos ver se vocês vão responder. Normalmente vocês não respondem essas coisas. Tem medo. Tem medinho. Vou dizer. Iago, está respondida a tua questão ali anterior. Tá? Com relação à aceleração, está tudo ok, então? Beleza. Não te preocupa que depois, com a próxima etapa, tá, que a gente vai ver, vai dar para entender melhor ainda por que ela é maior ali. Né? Aí depois a gente pode ainda me questionar isso, e aí depois eu te dou ainda mais subsídios baseados no que a gente vai ver pela frente. Deixa eu pegar uma água aqui, enquanto vocês vão pensando. E aí ninguém vai colocar falso ou verdadeiro aí, vocês vão ficar tudo com medinho de botar a resposta aí. Mas é falso. Olha, Iago botou falso em maiúsculo ainda, para deixar é falso. Está certo? É falso. Né? Por que é falso? Porque o K não dá 1. Né? Quando você aplica a terceira lei de Kepler, tu vai ter ali o raio médio orbital, 10 unidades astronômicas, 10 ao cubo, igual a K, e o período orbital de 10 anos, 10 ao quadrado. Então, nós vamos ter 1000 igual a K vezes 100. É isso que nós vamos ter. Isso não vai dar 1. Tá? Isso não vai dar 1 para o K. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual o K é importante nessa lei. Porque quando tu precisar testar, ou até comparar, porque tu pode pegar 2 planetas e te dar 2 informações de um planeta e dar uma informação do outro planeta e querer achar alguma relação, pode igualar os Ks para achar a relação entre os períodos, entre os raios. O K é comum, lembre-se, quando tem 2 objetos e tiver que achar alguma relação entre eles, o K é o parâmetro comum. Então, tu pode igualar o K de um planeta com o K do outro planeta e abrir a razão entre o raio e os períodos dos dois. Dá para fazer isso também. Então, o K ele é importante nessa equação, até porque ele testa isso. Como o próprio Iago disse, é falso. Tá? E é falso porque o K
não dá 1. Tá? Ele tem que dar 1. Todo planeta que orbitar uma estrela, o K tem que dar 1. Tá? Essa é a parte importante. Eu pergunto, tranquilo aqui as leis de Kepler para vocês, meus queridos? Está de boa? Como é que está a situação? Está tudo bem absorvido? Está claro? Está compreendido como é que a gente usa a equação? Tá? A questão das unidades, todas as leis, a primeira lei, a segunda lei e a terceira estão bem claras na cabeça de vocês? Coloquem, está tudo ok. Aí eu já vou adiante, nós já estamos chegando no final da nossa aula aí, né? Falta 10 minutinhos. Ainda dá para dar uma sequência aqui, ainda dá para dar uma ligeirada aqui. Tudo ok, João? Beleza? Bom, então, vamos falar do grande gênio. Né? O cara que vai explicar as coisas que Kepler não entende. Tá? Vamos falar da maior mente da humanidade, que, independente de qual for a área que você imagina, ninguém chegou aos pés desse cara. Ninguém. Tá? Ninguém. Isaac Newton, né, como eu comentei com vocês, a gente já estudou uma pequena fração do trabalho de Isaac Newton, né, mas uma pequenininha mesmo. Eu sempre costumo brincar com os meus alunos que vão fazer medicina, muitos gostam de ver aqueles filmes, aquele sci-fi de assassinatos e mistérios e etc. Tem aquela situação que o médico legista vai lá, né, e diz assim, ó, esse cadáver aqui, ele foi assassinado há um dia atrás. E eu sempre comento esse sala de aula, né? Como é que os caras sabem isso? É graças a Newton. Tá? Newton criou uma lei chamada, claro, de tantas leis que ele fez, que vocês infelizmente só conhecem tão pouquinhas, tem uma lei chamada de lei do resfriamento. Quem vai fazer medicina e tiver interesse em trabalhar com a parte de perícia, né? Talvez aprenda isso, né? Isaac Newton, ele elaborou uma lei chamada de lei do resfriamento. Se você vai lá e mede a temperatura do cadáver, você sabe quanto tempo passou até o momento do óbito e até o momento, em relação ao momento de encontro. Tá? Isso é feito por Isaac Newton. Mas e aqui? O que tem a ver Newton com a gravitação? Bom, tem tudo a ver. Isaac Newton, eu contei parte da história para vocês, que ele acho que teve um problema de uma peste, agora que não me lembro o que foi, que Londres foi fechada. Né? Houve tipo um confinamento, que nem houve agora. Tá? E Isaac Newton sai de Cambridge e vai para o interior. Né? E lá ele passa muitos anos trabalhando, onde ele desenvolve também as suas leis. Só que, quando Newton desenvolveu as suas leis, ele tinha um objetivo, que era entender o mundo que cercava ele. Tá? Eu até comentei para vocês ali a questão histórica que o Halley havia ido procurar Newton para tentar entender, para tentar responder aquela pergunta que os caras estavam discutindo. Qual era o mecanismo que mantinha a Terra em movimento ao redor do Sol? E se vocês lembrarem de quando eu contei essa história, né, eu tinha comentado exatamente que esse era um dos problemas que não tinha explicação até aquela época. Os caras não sabiam, todo mundo já tinha mais ou menos aceito que a Terra orbitava o Sol, que o modelo era o modelo heliocêntrico. Mas compreender qual era o mecanismo que mantinha a Terra girando ao redor do Sol, não havia uma resposta ainda plausível, aceita pela comunidade científica. Então, Halley foi procurar Isaac Newton. E isso, logicamente, foi depois desse isolamento aí, social. E Newton, ele se debruçou muito sobre o trabalho que ele publicou depois, né, os Princípios, e ele notou uma coisa muito interessante. Que todo o trabalho que ele havia desenvolvido tinha o objetivo de entender o mundo que cercava ele. Ou seja,
entender como é que funcionavam essas interações entre os corpos e a superfície, com cordas, com força-peso, etc. E note que até a própria força-peso que ele usa na dinâmica, que é uma força que a Terra exerce sobre os corpos de forma atrativa, ou seja, que todo esse trabalho que ele está criando, ele percebe que esse trabalho não fica restrito à Terra, que suas leis elas poderiam ser utilizadas para entender o movimento dos corpos celestes. É isso que ele faz. Então, agora tentem imaginar como é que fica a cabeça de um cara que ele consegue desenvolver leis que explicam o movimento dos corpos celestes, cuja igreja diz que o homem não tem maturidade para conseguir compreender as leis divinas. Tá? E Isaac Newton consegue entender como os corpos celestes se deslocam no espaço. Né? O que mantém eles orbitando ao redor do Sol. Então, talvez na cabeça dele, ele talvez se sentisse como se fosse um deus. Talvez ele pudesse sentir assim. Tá? Não sou especialista para dizer isso, mas provavelmente ele talvez se sentisse assim, porque ele foi o único cara que conseguiu, na época, compreender o movimento dos corpos celestes. Está aí a foto do nosso gênio brilhante, tá? E que a partir aí do século XVII, no finalzinho do século XVII, ele então publica aquele trabalho Principia, está aí a capa do livro dele. Note que a foto anterior é uma peruca que esses caras usam, porque a maioria já não tem nem cabelo mais. Nesse trabalho dele, ele vai usar o conhecimento que ele tem para poder explicar os movimentos dos corpos celestes. Então, aqui eu tenho uma figura até bem interessante para vocês lembrarem das leis de Newton. Tá? Nós temos a Terra e a Lua. Como é que nós explicamos o fato da Lua estar orbitando a Terra? Robert Hooke também era um defensor dessa teoria, de que deveria existir uma força que a Terra exerce sobre a Lua. O problema é que Robert Hooke não tinha nenhuma base científica para poder argumentar dessa forma. Tá? Ele até quis acusar Newton como um cara que estivesse copiando, plagiando ele, mas na verdade ele nunca conseguiu apresentar provas. Tá? E os dois já não se batiam, como eu já tinha comentado com vocês, ele era um rival de Newton, Hooke. Tanto é que Newton, quando Hooke morreu, Newton, obviamente, foi indicado à presidência da Royal Society. A primeira coisa que Newton fez foi mandar queimar todos os quadros com a gravura do rosto de Robert Hooke. Praticamente quase não existe nenhuma gravura do rosto dele, é muito difícil de conseguir, em função de Newton ter mandado queimar todas, de tanta raiva que ele tinha desse cara, para vocês terem uma ideia. E no caso aqui da órbita da Terra e a Lua, o movimento dos dois astros, ele Newton, ele explicava a coisa da seguinte maneira: se não existisse nenhuma força atuando sobre a Lua, ou seja, a força resultante fosse igual a zero, tá? A Lua não poderia estar fazendo um movimento curvilíneo. Tá? Nós sabemos que corpos que executam movimentos curvilíneos, eles têm aceleração, tá? E se eles têm aceleração, a força resultante não pode ser zero, tá? Tem que ser diferente de zero. Então, se não houvesse nenhuma força atuando na Lua, a força resultante seria nula, e a Lua se deslocaria em linha reta com velocidade constante, que é aquela trajetória em azulado ali que aparece. Tá? Então, se a Lua executa uma trajetória curvilínea, é porque a Lua está submetida à ação de uma força feita pela Terra sobre ela. Tá?
Força essa que Newton chama de força de atração gravitacional. E que ali na figura aparece o par, ação, reação. Eu já vi no vestibular eles mostrarem essas duas setinhas, mas logicamente eles mostrando assim, em algumas situações, essa setinha da Lua ser maior que a setinha da Terra. Tipo, querendo induzir o aluno a acreditar que... Eu já vi isso até em livro de física, gente. Meu Deus do céu! Vendo um livro de física é um horror. É colocado como correto, dizendo que a força que a Terra exerce na Lua tem intensidade maior que a Lua exerce na Terra. Ou seja, violando a terceira lei de Newton. Aí o fim da base. Tá? Esses vetores eles têm que ter o mesmo tamanho, porque é um par ação-reação. Tem que ter a mesma intensidade. Não pode ser diferente os valores. Tá? Então não pode ser diferente o tamanho dos vetores. Bom, então, a partir desse raciocínio, Newton percebeu que deveria existir uma força entre os corpos que têm massa. Tá? Ou seja, todos os corpos que têm massa, eles se interagem com uma força atrativa. Força essa que ele chamou de força gravitacional. Tá? E que essa força, ela obedece exatamente às leis que ele havia já criado para explicar os corpos aqui na Terra. Essas mesmas leis seriam utilizadas para explicar o movimento dos corpos celestes. Mas como G9 15, eu vou deixar então a apresentação da lei da gravitação universal para next week. Então, segunda-feira nós terminamos a gravitação e assim você tem um suspiro a mais para terminar a lista de dinâmica. Eu sei que você deve estar dizendo, que tá louco, eu vou terminar isso aqui em uma semana. Segunda-feira já vem a lista da gravitação. Né? É melhor se apressar, é a dica. A gravitação já está acabando. E as matérias que vêm daqui para frente, elas são mais curtas. E provavelmente em menos de uma semana, as próximas matérias eu devo terminar. Portanto, as listas vão começar a empilhar. Cuidado, não deixe isso acontecer. Tem que ser o mais rápido possível. Um abraço a todos. Uma boa semana aí para vocês, meus queridos. Tá? Se cuidem. Até a próxima aula. Na próxima semana, daqui a pouco, meu colega já deve estar chegando. Então, hasta la vista. Interromper aqui o compartilhamento. Tá? Bom